Boa tarde, alunos e alunas do sexto ano. Aqui é o professor Jônifер, professor de Geografia, e estou enviando esse pequeno vídeo como forma de revisão da matéria que foi explicado ontem na aula virtual. Bom, na semana 4, nós temos aí como tema os meios de transporte. E ontem eu falei um pouco sobre a importância que tem os meios de transporte para a sociedade e quais são os principais tipos de transporte. Para recapitular, então, né, a importância, né, desses meios de transporte é para diversos fatores, né? Os meios de transporte eles são necessários para transportar pessoas e também mercadorias, assim como matérias-primas. É graças aos meios de transporte que nós podemos nos deslocar em tempos rápidos, né? Levar a produção, comprar a produção de outros países, fazer as relações comerciais. E existem diversos tipos de meio de transporte. Esse gráfico que a gente está podendo observar aí, né, na semana 4 mostra a logística, né, os meios de transporte que prevalecem dentro do nosso país, aqui no Brasil. Nós podemos perceber que mais de 65%, a maior parte aí no gráfico, né, mostra que a maior parte dos meios de transporte que nós temos aqui no Brasil é o rodoviário. Né? Rodoviário é aquele onde tem os carros, né, os caminhões, ônibus, motos, todo esse tipo de meio de transporte que necessita de uma rodovia para ela acontecer. Nós temos também, em segundo lugar, 15% aí, o ferroviário, são as ferrovias, trens, locomotivas, metrôs, né? São os tipos de meio de transporte, é um tipo de meio de transporte que prevaleceu durante muito tempo aqui no Brasil, né? Temos também a cabotagem, que está junto praticamente, né, com o hidroviário, né, os dois caminham juntos aí, né, são aquelas embarcações, grandes embarcações, navios, barcos, né, que levam transporte através das águas. Nós temos o aéreo também, né, o aéreo, aeroportos, né, aviões, helicópteros, que facilitam o meio de transporte. E temos o duto viário. O duto viário é aquele onde se transporta através de um duto, um grande canal, né, para poder transportar matéria-prima, né? É pouco utilizado aqui no Brasil. Nas atividades da semana, nos deparamos com imagens, né, de tipos de meio de transporte, como aí na número um, que nós temos os transportes rodoviários, né, e vocês precisam identificar algumas características sobre eles, né. Na A pergunta qual que é o tipo de transporte que a gente está vendo na foto. Vocês vão falar um pouquinho aí na B sobre um outro tipo de meio de transporte que poderia ser utilizado na nossa cidade sem ser o que mais prevalece. Na questão número 2 é sobre as ferrovias, né? O transporte ferroviário, os trens, né? Vocês falaram uma vantagem e uma desvantagem das ferrovias. Ontem a gente falou bastante sobre isso, né? Vantagem seria, por exemplo, transportar produtos em grande quantidade, com muito peso, né? E uma desvantagem é porque é muito caro, né? O meio de transporte ferroviário ele é muito caro para ser instalado. Nós temos aí também uma questão, número 4 que mostra um gráfico, né, mostrando alguns países aí do mundo com os tipos de transporte. Nós podemos ver aí, por exemplo, que a Rússia, o que prevalece lá na Rússia, é o meio de transporte ferroviário, né? A gente pode perceber que no Brasil é o rodoviário, como a gente já havia dito. E pede que nessas questões aí da número 4 você fale um pouco sobre esse gráfico interpretativo, analisando, lembrando de analisar a legenda, como eu expliquei ontem, né? E a gente pode perceber então que os meios de transporte são muito necessários e importantes para a sociedade, né? Bom, pessoal, esse pequeno vídeo é para fazer uma revisão, né, da matéria de ontem. Estou aqui à disposição para sanar dúvidas, certo? E que a gente possa compreender esse assunto da melhor forma possível. Deixo aqui meu abraço e bons estudos para vocês.